Hesed ve'Rahamim ve'Shalom me'et Adonai Yeshua HaMashiach Eloheinu. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Eu gostaria de estar aqui hoje. Vou buscar falar detalhadamente, mas também vou buscar ser o mais objetivo possível. Falar sobre uma seita muito perigosa. Quando eu digo perigosa, porque o único objetivo real dela é negar totalmente as doutrinas bíblicas, as doutrinas essenciais para a salvação de toda e qualquer pessoa, tá? Então, primeiro ponto, vamos ver se essa atitude é bíblica. Sabe por que eu digo isso? Porque eu comento, por exemplo, em qualquer mídia social, né, que aquele grupo é uma seita, que aquela organização é uma seita, não é de Deus, vai aparecer alguém daquela seita falando sempre assim, né, que quem servisse a Deus seria perseguido, né? Se a pessoa não faz uma análise, ela vai cair nesse argumento. Então, primeiro ponto, isso que eu estou fazendo agora é uma perseguição? Vamos ver que não é. Segundo ponto, não é exatamente o que elas fazem quando elas batem de porta em porta, falando da religião dos outros, falando contra a religião dos outros. Por que ela pode falar contra a religião dos outros, mentindo, tirando pessoas do contexto, fazendo uma salada de evangélicos e católicos para falar contra todos como se fossem todos iguais, e não são? Até entre denominações evangélicas há diferença, elas não conseguem fazer uma distinção, chamando-nos de cristandade como se isso fosse pejorativo. Porque é interessante, eles têm um livro, um exemplo, antes de ler a Bíblia aqui, eles na verdade, já começa aqui, eles não estudam a Bíblia. Eles estudam livros e revistas deles que supostamente está estudando a Bíblia, mas na verdade está negando todas as doutrinas da Bíblia, essenciais para a salvação. Já começa aí. Um exemplo é um livro que eles têm que fala contra todas as religiões. Aí na capa você tem assim, ó, hinduísmo. Então olha o que eles falam contra: hinduísmo, budismo, islamismo, maoísmo, judaísmo, cristandade. Percebeu que na verdade eles querem falar contra o cristianismo? Opa! Aí a gente vai ser descoberto. Muda a palavra, cristandade. Eles falam contra o judaísmo, falam contra o budismo, falam tudo num livro só. Põe todo mundo no mesmo bolo. Só eles são os únicos verdadeiros. É a organização de Deus. É sempre assim. Deus escolhe uma pessoa, não sei quantos anos, quer dizer, ó, estão falando, grupos como esse estão falando, desculpa usar essa palavra, que Jesus foi inútil. A Bíblia diz que Deus escolheu Jesus. O que te liga a Deus é Jesus. Ele vai, inutiliza Jesus, inutiliza a crucificação, nega que Jesus morreu numa cruz, nega que Jesus ressuscitou em corpo, nega a divindade de Jesus.
Aí vem e fala que depois de Jesus, cuja vida santa foi inútil para eles, cuja crucificação foi inútil para eles, ou postificação, né, que morreu num poste, não foi nem numa cruz, foi num poste. Não vou falar que a ressurreição foi inútil porque não ressuscitou para eles. Está lá duro em algum lugar escondido. Não ressuscitou. Virou um fantasma. E aí Deus escolhe quase 2000 anos depois de Cristo, 1900 anos depois de Cristo, escolhe um comedor de arroz e feijão que, diga-se de passagem, morreu e não ressuscitou. Para ser a única organização verdadeira, para ser a única religião verdadeira. Será que eu não posso mostrar que eles são satanistas disfarçados? Será que isso que eu vou fazer agora para te alertar, será que isso é perseguição? Porque quando eles praticam com mentiras, não é perseguição, eles estão fazendo a vontade do Deus deles, né? O tal do Meomá. Eu vou expor eles sem mentira, sem fazer salada com católicos, sem acusar eles de coisa que os católicos praticam, sem acusar eles de coisas que o pentecostal pratica, sem acusar eles de coisa que o judeu pratica, porque eles fazem uma salada para falar mal do cristianismo. Eles fazem uma salada de católico, evangélico, pentecostal, evangélico tradicional, eles não separam. Existe uma distinção nítida nessas denominações que eu citei. Eles juntam tudo. Então, eles acusam o batista de falar em línguas. Eles acusam o pentecostal de adorar a imagem. Eles acusam o católico de distribuir envelope de campanha. Eles não conseguem distinguir quem é quem. Eles se recusam a distinguir quem é quem. Eu vou denunciar essa seita diabólica sem bagunçar o que ensina qualquer outro. Eu vou falar deles. E isso que eu vou fazer com autenticidade, da mesma forma que supostamente eles estão alertando as pessoas sobre a Babilônia, quem vai fazer sou eu agora. O livro de Judas, que não é Judas que traiu Jesus, tá? É outra pessoa chamada Judas, que era irmão carnal de Jesus, eu digo porque esse era filho natural de Maria com José, né? Maria não teve relações com José até que Jesus nascesse. Uma vez que Jesus nasceu, opa, são marido e mulher, né? Vamos lá. Judas fica depois das epístolas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, aí vem Judas, que é praticamente uma página antes do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. Então Judas, capítulo único, né? Não tem capítulo. A partir do versículo 3 diz assim: o que o Espírito Santo fala através do nosso irmão Judas. Amados, embora eu planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé, que a fé é o conjunto de crenças, tá? O Novo Testamento. Algumas igrejas chamam de doutrina, tá? Doutrina. Entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto
e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Isso aqui, ó. Não é revistinha sobre isso aqui, não é livro sobre isso aqui. É isso aqui, ó, que foi entregue. É isso aqui. É isso aqui. Certo? É isso aqui. Pois, olha só a profecia. Pois alguns indivíduos perversos, má intenção, se infiltraram em seu meio, no meio evangélico, sem serem notados, se vestem bem, falam educadinhos quando estão batendo de porta em porta, falam educadinhos quando estão em duplinhas, conversando com os outros. Eu os conheço na vida real, na vida pessoal, tá? É pior do que Mortal Kombat, quando tira aquela máscara assim e dá aquele fatality. Eu conheço eles na vida real, tá? Infiltrar em seu meio sem serem dotados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral, tá? A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor, tá? Isso está no grego, pode ser compreendido no hebraico como nosso único Adonai Yahvé, como nosso único Senhor Jeová. Jesus Cristo é o nosso único Senhor Jeová. Começa aí, tá? Então, primeira coisa, quando você expõe biblicamente que um determinado grupo que diz ensinar a Bíblia, na verdade está deturpando a Bíblia, você não está perseguindo verdadeiros seguidores. Você está fazendo a obra que foi confiada aos cristãos, que é a de defender a verdadeira doutrina cristã, defender o verdadeiro evangelho. O que eu anuncio é o verdadeiro evangelho. Eu não sou a única igreja verdadeira, eu não sou a única igreja que salva, não existe isso. O que eu prego aqui, você encontra na Batista. O que eu prego aqui, você encontra na Assembleia. O que eu prego aqui, você encontra na Deus é Amor. O que eu prego aqui, você encontra na Universal. Enfim, o que não pode existir são doutrinas completamente estranhas ao cristianismo, que foram combatidas, algumas delas, lá no 3º século. Quando começou a surgir um grupo, por exemplo, querendo negar a divindade de Jesus. Quando os cristãos primitivos, os apóstolos, o próprio Senhor Jesus Cristo morreu, no caso Jesus ressuscitou, morreu afirmando a sua divindade absoluta. Morreu afirmando que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Jeová, para a honra e glória do Deus Pai. Jesus Cristo deixou claro em João 8, versículo 24, que se a pessoa não crê que Jesus é Jeová, ainda que uma pessoa distinta do Pai, ela morrerá em seus pecados. Jesus deixou claro
que ele, o Filho de Deus e o Pai são um só, Jeová, João capítulo 10, versículo 30. O próprio Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, utiliza uma palavra para expressar que Deus é um só, Ehad, que é uma palavra que expressa a unidade composta, não é unidade absoluta. Yahid, como a Bíblia fala, com referência a Isaac. Pega Isaac, teu único filho, Yahid, e sacrifica. Deus é Ehad, unidade composta. Quando Deus criou duas pessoas distintas, Ele falou que elas deveriam ser Ehad, uma só carne. Unidade composta. Eu tenho alguns vídeos perguntando se você crê em Jesus e demonstra que no Antigo Testamento, em Gênesis, é explícito que Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Em Gênesis. E em Gênesis não é doutrina do Novo Testamento. Não surgiu, é doutrina do Novo Testamento, mas não surgiu no Novo Testamento. Já existia no Antigo Testamento. Começa a se tornar muito perceptível em livros como Isaías, Miqueias, né, Zacarias. Mas, para um leitor mais atento, em Gênesis você já encontra a doutrina expressa como doutrina da Trindade. Em Gênesis já está claro, pré-aparições de Jesus antes dele se fazer ser humano, que Jesus é uma pessoa distinta do Deus Pai, ao passo que, sendo uma pessoa distinta do Deus Pai, ele é o mesmo Deus que o Deus Pai. Ele é o mesmo Jeová, ele é o mesmo Yahvé, ele é o mesmo Adonai, ele é o mesmo Senhor. Também fica expressa que o Espírito Santo é uma pessoa. Também fica expressa que o Espírito Santo sempre está presente quando o assunto é Deus. Que é uma palavra plural do único Criador. Como assim? Elohim, um rabino judeu, não um judeu messiânico, judeu ortodoxo, que não aceita de jeito nenhum Jesus como Messias, não aceita de jeito nenhum a doutrina da Trindade. Mas ele expressou que a palavra mais utilizada para Deus no Antigo Testamento original, a palavra Elohim, ela expressa 3 graus, sendo cada uma inteira e indivisível, formando um todo indivisível. Eloá, Elohim. Não sei se vai dar para editar. O hebraico se escreve, se lê da direita para a esquerda, tá? Da direita para a esquerda. Então, Eloá, Elohim. É um plural. Essa palavra pode ser utilizada como deuses. Você vai observar o contexto. Quando se refere a Deus, é um só Deus, mas que está apresentando aqui 3 graus, tá? Não chega a ser um plural majestático. Não chega a ser isso. Ultrapassa. Eloá seria um plural majestático. Poderia ser utilizado como um plural majestático. Elohim, que é a palavra que mais surge,
Ultrapassa. Aí entra a questão, ultrapassa por quê? Por causa desses 3 graus. Só existe um Criador, Elohim. Você subentende o Pai, está presente o Espírito Santo e tudo surge através da palavra, o verbo de Deus, o verbo haja, que em hebraico é o verbo hayá, que forma o nome Yahvé, que foi mal compreendido no século XI, por quem não conhecia plenamente a história hebraica, mas estava tentando fazer uma tradução da Bíblia direto do original hebraico, porque estava rompendo com a igreja de Roma, a igreja católica que se formou durante os séculos, não foi instituída por Jesus. Conforme foram surgindo séculos depois, paulatinamente, pouco a pouco, doutrinas estranhas à Bíblia, foi surgindo, foi se moldando o que haveria de se tornar a Igreja Católica. Aí, num determinado momento, na Idade Média, alguém vai ler a Bíblia, vai perceber que está errado, vai pedir para a Igreja Católica voltar para a Bíblia, a Igreja Católica vai se recusar a voltar para a Bíblia, ele vai romper com a Igreja Católica e vai buscar, aí vai ter uma sucessão de igrejas que vão surgindo, porque vão observando aspectos que faltam retornar e aquela anterior não retornou, por isso que vai surgindo outro ministério, surgindo outro ministério, surgindo outro ministério, como surgiu esse. Igreja Apostólica Verdadeira Evangélica, que eu quero deixar claro aqui, não se declara ser a única igreja que salva, não se declara ser a única igreja verdadeira, tá? Reconhece tradicionais como irmãos, reconhece pentecostais como irmãos, reconhece judaísmo messiânico como irmãos, tem uma admiração pelos judeus, tá? Praticantes do judaísmo, obviamente, mas não pode se calar diante de seitas destruidoras, como é o caso dessa seita que bate de porta em porta, querendo mentir que a gente tirou o nome de Deus da Bíblia, que eles são a única igreja verdadeira. Quando eles falam mal das outras religiões, está tudo certo. Quando a gente expõe que ele está errado, aí vira perseguição. Ô, tadinho, coitado. Quando o católico é acusado de falar em línguas ou de dar envelope para a pessoa vender tudo que tem, aí a igreja católica não é coitada. Quando o batista é acusado de falar em línguas ou adorar imagens, aí o batista não é coitado. Quando o pentecostal é acusado de, nem sei mais, até me perdi, ou de adorar imagem, ou de não crer em profecia, aí ele não é coitado. A hora que qualquer um de nós mostrar que eles não creem na divindade de Jesus, que eles não creem na ressurreição do corpo de Jesus, aí é perseguição. Tá entendendo? O mesmo direito que eles declaram ter de advertir contra falsas religiões, nós também temos de falar sobre eles. E eu estou exercendo esse direito agora. Porque tem doutrina vital para a salvação. A divindade absoluta de Jesus é uma delas. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Jeová, para a honra e glória de Deus Pai. A tua salvação depende disso. Você crê que Jesus Cristo é Jeová.
Quando a gente tem que reconhecer Jesus como Senhor, não é Senhor naquele sentido do idoso da esquina que precisa de ajuda para atravessar a rua. O nosso vocabulário, o nosso linguajar transformou Senhor nisso. Senhor era alguém que tinha poder sobre a vida ou a morte do seu escravo. Mais do que isso, na época de Jesus, era utilizado em substituição ao nome de Deus, que querem alguns achar que é Jeová, e não é. Simplesmente foram colocados sinais vocálicos no texto hebraico, que não tem vogal, mandando se pronunciar Senhor. Por isso, aqueles que romperam com a Igreja Católica, não conhecendo a história judaica, entenderam que ali estava escrito Jeová. E não está escrito Jeová. Está ordenando você pronunciar Senhor, pronunciar Eterno. Porque no judaísmo se compreende que não se pode pronunciar o nome de Deus. Mas enfim, vamos lá. Vamos tratar de Bíblia? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12, diz assim: é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, veio Jesus, o Messias, né? O Deus que sempre existiu, se fez carne e ensinou todas as coisas, como havia sido prometido, né? Como a mulher samaritana disse lá no poço. Tá. Instruiu os seus discípulos que viveram com ele, testemunharam sua crucificação, depois testemunharam sua ressurreição, depois testemunharam sua subida aos céus, testemunharam a descida do Espírito Santo, que os capacitou para evangelizar, para levar a mensagem do Novo Testamento a toda criatura. Escreveram livros, escreveram cartas. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, que é isso aqui. Isso aqui. Não é revista sobre isso aqui. Não é livro sobre isso aqui. É única e exclusivamente isso aqui. Bíblia Sagrada. Tá. É feito o trabalho de evangelização. Desde Jerusalém até os confins do mundo tem sido feito esse trabalho até hoje. O que acontece? Existem pessoas que não querem crer na verdade para serem salvos, serem curados. Não querem. Deus permite o quê? A operação do erro. O que é a operação do erro nesse caso? São as seitas. As seitas que levam as pessoas que não querem crer em Jesus para serem salvas, elas creem uma mentira sobre Jesus. Olha que interessante. Mas isso não vai ser lendo a Bíblia. Então, vai precisar de livros supostamente sobre a Bíblia. Revistas supostamente sobre a Bíblia. Deus manda a operação do erro para que essas pessoas que não creram na verdade, que é a Bíblia, que é a divindade absoluta de Jesus, essas pessoas creiam na mentira, na operação do erro, para que elas sejam julgadas e condenadas, não apenas por não terem crido na verdade, que é a Bíblia, mas por terem crido na mentira,
que é um Zé comedor de arroz e feijão, se dizendo o único intérprete da Bíblia, fundando uma organização para dizer que é a única organização verdadeira, a organização de Deus. Jesus morre para salvar a humanidade. O cara chega quase 2000 anos depois e fala que não, você tem que crer no que eu escrevo para você ser salvo. Você tem que vender a minha revista de porta em porta para você ser salvo. Você tem que negar o único Deus verdadeiro, Jesus, para ser salvo. Você tem que crer em um nome que nunca existiu antes do ano 1100 para ser salvo. Você tem que atacar todos os cristãos fazendo uma salada só para ser salvo. Salvo do quê? Se nem inferno existe para eles. Salvo do quê? Se nem inferno existe. Vamos tratar de história. Esse movimento, Testemunhas de Jeová, foi inventado mais de 1800 anos depois de Cristo, quase 1900 anos depois de Cristo, por uma pessoa de 21 anos de idade, chamado Charles Taze Russell. Muito bem. Falando um pouco do Charles Taze Russell. Testemunho pessoal. Ele era de uma igreja estranha. Depois ele passou para a igreja adventista do sétimo dia, que é mais estranha ainda. E lá ele teve contato com algumas baboseiras, que é fazer cálculo para a segunda vinda de Jesus, que é algo que a Bíblia proíbe. Depois seus seguidores, aí ele também vai fazer cálculo para a segunda vinda de Jesus, que a Bíblia proíbe, né? Ele calculou lá em 1914. Antes disso, ele escreveu diversos livros falando claramente que em 1914, governo tem livros e livros e livros. Essa organização escreve livros. A febre dela é escrever livro, escrever revista e tascar para o povo na rua. Ele chegou a falar que se você lesse só a Bíblia, você estaria em trevas. Olha o absurdo desse cara. Mas que se você lesse os escritos dele, mesmo que você não conhecesse um versículo da Bíblia, você ia estar na luz. Só se for a luz de Lúcifer. Imagina que luz é essa? É a luz de Lúcifer. Porque ele era um satanista disfarçado. Eu vou demonstrar que essa organização é satanista disfarçada. Já começa aqui, ó. Primeiro ponto, ele era maçom. Primeiro ponto, Charles Taze Russell era maçom. Ele era um comerciante. Quando ele fundou essa seita, ele estava desgostoso com os negócios dele. E é mais um daqueles que vê na religião uma forma de ganhar dinheiro. Claro, é diferente de eu estar anunciando o evangelho de graça. Um evangelho duro, que você tem que se santificar, você não pode pecar de propósito. Jesus não morreu para te deixar milionário. Jesus não morreu para você ficar curado depois de você ter vivido a vida toda de pecado, aí ficar com HIV, aí vai correndo atrás de Jesus. Fuma cigarro a vida inteira, fica com câncer, aí vai atrás de Jesus. Bebe a vida inteira, fica com cirrose, aí vai atrás de Jesus. Fica empinando moto, amputa as pernas, aí vai atrás de Jesus. Tá, você pode até ser salvo, mas tua saúde, filho, sinto muito. Esse é o verdadeiro evangelho. Eu te pergunto, quem que quer? Quem que quer? A própria Bíblia fala isso. Quem que quer? A Bíblia fala o seguinte: se um profeta, um falso profeta,
pregar sobre o vinho, não é pecado beber, não é pecado usar droga, aí esse povo segue. Esse povo segue. Vem comigo que eu vou pregar fartura de alimento, vou pregar prosperidade. Está na Bíblia isso, profetizado, está na Bíblia. Acho que é Amós, o povo segue. Vou te pregar fartura. Vou te pregar fartura. Evangelho é mágica. O nome de Jesus é abracadabra. A fé é uma varinha mágica. A Bíblia é um livro coach de sucesso, de autoajuda, de sabedoria metafísica, gnosticismo. Lota de seguidor. Você vai adorar Jesus? Você vai abandonar em pecado como recompensa? Como recompensa. Levante a mão para o céu e agradeça se você tiver um ovo para jantar. Porque nós estamos em dias difíceis. O cristão pode passar necessidade, sim. O cristão pode ficar doente, sim. O cristão pode ficar desempregado, sim. O cristão pode ser vítima do cônjuge adulterar e o abandonar, sim. A fé é para a salvação da alma. O resto, não se esquece que você está no mundo contaminado pelo pecado. Você sofre as consequências do seu pecado. Você sofre as consequências dos pecados das pessoas que estão perto de você, das pessoas que governam o teu país, das pessoas que habitam o planeta. Você sofre as consequências dos pecados dos seus pais, dos seus avós. Você sofre as consequências do pecado de Adão e Eva. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais fome, se você crer em Jesus no porvir. É depois que Jesus voltar, é depois da segunda vinda. Não é agora como mágica. Tua vida pode melhorar? Sim. Você pode ter uma prosperidade? Sim. Até porque, como diz Paulo, tendo que comer, mostrei um ovo, tendo que comer, tem mais do que isso aqui, mas eu estou mostrando ovo, tá? Tendo que comer e tendo que vestir, estejam com isso contentes. O fato de você se contentar com o que tem, não estou falando você ficar parasitando de perna para cima sem trabalhar, não, gente. É mandamento trabalhar. Jesus vai vir em breve. Então ele quer te encontrar trabalhando, não igual fizeram os adventistas do sétimo dia, que venderam tudo, tiraram os filhos da escola, se vestiram de branco e foi lá para as colinas lá, ficar de boca aberta lá, esperar Jesus voltar, e Jesus não voltou. Ele não falou para fazer isso? Jesus quer encontrar você servindo. Você acha que a vinda de Jesus está próxima? Você vê guerra, vê rumor de guerra, vê drone, vê ciclone, tá tudo apontando pro tempo do fim se aproximando, né? Pois bem, sabe como Jesus quer te encontrar? Não é tirando os filhos da escola, não é vestido de branco sem trabalhar, não é vendendo carro, vendendo casa, não. Jesus quer te encontrar trabalhando, tomando banho, trabalhando, tomando banho, vestindo roupa limpa, fazendo comida, cuidando da casa, dando carinho para os filhos. Assim que você dando bom testemunho, não é sair evangelizando, batendo de porta em porta. Se você pelo menos é um bom marido, é um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom filho. Se você pelo menos estuda, trabalha, cuida da própria vida. Se você pelo menos toma um banho, eu tô bagunçado, tomei banho.
você lava a tua roupa, limpa a tua casa, já é uma evangelização isso aqui. Você viver a sua vida dentro da sua casa, sem fofoca, sem ficar com amizade mundana. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não se esquece disso. Não se esquece disso. Para de ficar fumando narguile para impressionar os outros, fumar cigarro eletrônico para impressionar os outros, fumar cigarro para impressionar os outros, beber para impressionar os outros, ficando com uma mulher hoje, outra amanhã para impressionar os outros, menininha aí, ó, dando beijo em tudo quanto é rapaz, se relacionando até sexualmente com tudo quanto é rapaz, fazendo listinha para disputar quem beija mais, para quem... Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não vem falar que tem Deus no coração, não. Não vem falar que crê em Jesus, não. Não vem tatuar Deus, Jesus, cruz. Tem gente que tatua o nome de Deus em hebraico. O nome de Jesus em hebraico. A Bíblia hebraica proíbe fazer tatuagem. Você ainda faz com as letras sagradas ainda. Para piorar a situação, ainda vi gente que escreveu ao contrário. Eu não sei nem pronunciar Jesus ao contrário. Yeshua. Porque, de novo, o hebraico se escreve, se lê da direita para a esquerda. Não é da esquerda para a direita. O cara colocou Yud, Shin, Vav, Ain. Só que ao invés de colocar certo da direita para a esquerda, ele colocou da esquerda para a direita. Sem falar que esse que coloca nome em japonês, né? Vai ver, tá escrito miojo. Eu vi na rede social lá, o cara viu uma palavra em japonês, tem os papalador colocou até palavrão nele. Você gosta de um idioma? Não faz tatuagem, não. Enfim. As testemunhas de Jeová não participam do cálice do Senhor. Outra doutrina, não participam do cálice do Senhor, que Jesus Cristo instituiu. Partiu o pão, depois de ter dado graças, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzilech min haaretz. Abençoou o pão, partiu, tomem, isso é o meu corpo. Façam isso todos. Aí eles querem falar que é só 144 mil que vão fazer. Porque quando o Testemunho de Jeová começou, ele achou que só 144 mil ia seguir eles. Então ele começou a falar que 144 mil eram as da sua organização, eram o Testemunho de Jeová. O que aconteceu é que depois acabou crescendo mais do que 144 mil. Aí ele resolveu inventar uma data que pôs uma placa no céu, ó, não tem mais vagas. Aí agora inventou que tem um grupo que vai ficar no céu e tem um grupo que vai ficar na terra. Os 144 mil são judeus autênticos que vão se converter depois do arrebatamento da igreja e que vão pregar o evangelho para os muçulmanos e para tribos indígenas. Então não pense você que o evangelho tem que ser pregado a todas as nações antes do arrebatamento. O evangelho tem que ser pregado a todas as nações antes do fim, segunda vinda de Jesus. O arrebatamento não precisa. Arrebatamento e segunda vinda de Jesus são duas coisas distintas, são duas coisas diferentes. Há um espaço de 7 anos aí que é o Apocalipse, a grande tribulação. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Os judeus que não creram em Jesus vão passar pela grande tribulação. Esses serão salvos durante a grande tribulação. O restante não vai ter salvação, não. Se você, com toda a liberdade do mundo, não quer servir a Jesus, num país onde servir a Jesus é até bonito, não vai ser com o anticristo torturando que você vai
Raciocina, serve agora. O Testemunho de Jeová não participa do pão, não participa do vinho, que Jesus falou que é essencial para a salvação. Se você não comer do pão e não beber do cálice, você não tem vida em você mesmo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. De novo. Tá filmando? Você tem que comer do pão. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, disse Jesus. A gente precisa participar, sem isso você não é salvo. Jesus deu o cálice, o abençoou. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. E disse, bebam todos, bebam todos. Não é só 144 mil que bebe, bebam todos. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Esse ato é evangelização. Esse ato é um momento de reflexão, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós, que cremos no verdadeiro Evangelho, desejamos nos santificar, precisamos nos esforçar para isso, mas nós ainda temos a antiga natureza, a natureza pecaminosa. Então é uma luta. Quem vai vencer? Quem estiver melhor alimentado. O cristão que assiste novela, escuta a música do mundo, fala palavrão, vive com amigos do mundo, ele está perdido. Você só vai resistir vivendo uma vida de santificação. Ao invés de ver novela, você lê Bíblia. Ao invés de escutar música do mundo, você só escuta hino. Ao invés de olhar a mulher que passa, você vira o rosto, fecha os olhos. É isso que dá autoridade espiritual para o cristão. Não adianta você citar com a boca, Jesus disse, eis aí vos dei poder e autoridade, né? Você não se santifica, você não tem autoridade nenhuma. Pior ainda, você aceitou Jesus e peca, você se batizou e peca de propósito. Você é alguém com a farda policial desarmada no meio da bandidagem. Você tem ideia do que vai acontecer? Cristão que não se santifica, cristão que peca de propósito, está nessa situação. Cristão que não lê a Bíblia, aí ó, bate dois na porta dele e fala um monte de groselha, o cara tem dúvida porque não conhece Bíblia, pescado. Para eles, nem é necessário você ser pescado para a organização deles. O simples fato dele te derrubar com dúvida sobre a divindade de Jesus, sobre a igreja que você está, sobre a sua salvação, para ele já está bom. A hora que ele coloca a dúvida no teu coração, a hora que ele coloca uma tristeza no teu coração, não, você não está salvo, não, a tua igreja não é verdadeira, não, Jesus não é Deus, não, você não pode ler só a Bíblia, você murchou, pronto para cair em pecado, ele vira as costas e vai embora, dá um folheto para você. Por que ele não gruda no espírita? Por que ele não gruda num budista? Por que ele não gruda no ateu? Por que é só no evangélico que ele gruda? Por que é só no cristão que ele gruda? E aí de você se não conhecer a Bíblia, eu nem perco tempo mais, que eu já cansei de mostrar que eles estão errados. A pessoa falou abertamente para mim, você me convenceu de que eu estou errada, mas eu vou continuar na minha organização. Não existe ninguém no universo que leia a Bíblia e se torne testemunha de Jeová. Além da Bíblia não existe ninguém. Você pode ter uma Bíblia onde aparece a palavra Jeová, porque foi mal traduzida. O que está acontecendo?
Tá uma verdadeira guerra com esse dispositivo aqui, mas é porque o assunto está importante. Vamos lá, edito, não tem problema não. Então, eles negam todas as doutrinas essenciais para a salvação, são satanistas disfarçados. O objetivo deles é deixar você sem Jesus, sem a salvação. Vamos dar dados históricos para isso. Ele tinha 21 anos, o fundador, Charles Taze Russell, quando começou a querer ensinar. Ele era um comerciante, né? Estava frustrado com seus negócios e teve aí uma nova ideia para ganhar dinheiro. Se você prega a verdade como eu, você vai roer osso. Você vai tomar banho, lavar o cabelo, escovar o dente com detergente. Né? Agora, quando a pessoa prega mentira, Deus vai te deixar milionário, pode se divorciar e casar de novo. Você vai ser curado da enfermidade, não tem nada impossível para mim, nem fala, né? Aí, você não vai ter um carro, você vai ter uma frota. Né? Você não vai mais andar de ônibus, você vai ter uma frota de aviões, aí enche. Você pode se divorciar e casar quantas vezes você quiser, enjoa da mulher, separa e casa aqui, ó. Lota, 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 lota. Pode beber, pode fumar, pode adulterar, lota, lota, lota. Mentira, lota. Então, uma ideia que as seitas têm, né? Quando elas querem apenas ganhar dinheiro, o que é? Fazer uma religião diferente, fazer um cristianismo diferente, pegar algum versículo fora do contexto, de uma interpretação muito ruim, arcaica, como é o caso da Almeida Revista Corrigida. Pega um texto que no linguajar daquela época talvez estivesse fácil de entender, mas hoje a pessoa compreende outra coisa que não é o que aquele tradutor quis dizer naquela época. Tradutor, João Ferreira de Almeida. Então eles pegam esse versículo aí para inventar algo diferente, para querer falar que só a igreja dele salva, porque só a igreja dele faz aquela tal coisa diferente. A partir do momento que a pessoa, você aceita que só aquela seita tá certa, aí pronto, você vai ser escravo dela, inclusive gerando lucro para ela, seja vendendo revistinha de porta em porta, seja participando de campanha, vendendo tudo que você tem, dando lá, seja pagando por oração, pagando por cura, porque só aquela igreja é verdadeira. Tem seita assim, eu nem vou citar o nome agora. Acusa todas as igrejas de, nem vou falar pedir, mas de pregar o dízimo, pregar a oferta. Aqui você não precisa dar o dízimo. Aqui você não precisa dar a oferta, é o slogan, né? Quando você aceitar que aquela é a única igreja verdadeira, você vai pagar por uma oração, principalmente se você estiver no hospital, no leito de morte, você vai pagar por oração. Ué, eles não falavam de graça receber, de graça dai? Por que agora tem que pagar por uma oração? Vai aprendendo a jogada. Então, surgiram seitas que para ganhar dinheiro, inventaram algo que só ela pratica. Vamos lá, nós temos a tal que só ela guarda o sábado, só ela não come carne de porco. Você vai achar algum texto que diz isso, que era para os judeus, não era para os cristãos, você vai estar naquela seita ali. Se esquece do Novo Testamento que alterou isso. Aí tem outra seita que
você vai compreender que a mulher, para orar, tem que colocar um pano na cabeça, aí só aquela igreja põe um pano na cabeça, a mulher, aí pronto, você vai achar que aquela é a única igreja verdadeira e vai para lá. Você vai ver bebê com um pano na cabeça. E o Paulo está falando que na igreja de Corinto, lá em Corinto, o pano, o véu que a mulher usa, a mulher é a casada, não é a solteira, é a casada. É a casada. O que Paulo está escrevendo ali? Você é casada, se assuma casada. Por quê? Porque lá em Corinto, é uma cidade pagã, ninguém era cristão. De repente chegou Paulo, evangelizou, conseguiu converter pessoas para Jesus. Uma maioria mulher, como até então havia acontecido. Eu vi recentemente aí que tem mais homens se convertendo hoje do que mulheres se convertendo. Mas o normal sempre foi mulher em maior número buscar Deus do que os homens. Mas tá, o que estava acontecendo ali em Corinto? E acontece hoje. Pessoas pagãs, casadas, a mulher se converte, aceita Jesus. Aí ela vai evangelizar o marido não quer. O marido não quer. E ela começa a sofrer, né? E ela começa a desejar um marido cristão. Aí o que ela quer fazer? O que hoje acontece? Elas se passam por solteira, se fingem solteira para arrumar um homem dentro da igreja. Aí ela abandona aquele marido pagão e fica com o da igreja. Hoje está mais descarado. Igual eu falei, tem gente divorciando e casando como se fosse assim. Está mais descarado. Nem precisa mais fingir que é solteiro. Fala, meu marido não crê em Jesus. Começa aquela troca de olhar, aquela coisa toda e pronto, divorcia. Isso é pecado, gente. Você, homem ou mulher, seu cônjuge não serve a Jesus, mas ele quer ficar com você, é um mandamento, não o deixe. Não o deixe. Porque o cônjuge incrédulo é santificado pelo convívio com o marido crente. É pecado você se divorciar da pessoa que quer ficar com você para casar com outra, é pecado. Então as mulheres em Corinto estavam fazendo isso. O pano na cabeça, o véu, é para mostrar a mulher casada. Mulher solteira não usa véu. Bebê não usa véu. Essa igreja, para não falar seita, bebê usa véu, bebê de sexo feminino usa véu, menininha de 10 anos usa véu, não existe isso. É mulher casada, é para distinguir mulher casada o véu. Isso é cultura judaica. Foi passada ali para Corinto. Você não quer se assumir casada? Raspa a cabeça, igual as prostitutas de Corinto faziam, elas raspavam a cabeça. Raspavam a cabeça. Te é vergonhoso se assumir uma prostituta? Então se assume casada. É isso que ele está falando. Mas vem, aceita e fala o quê? As outras igrejas não põem pano na cabeça. Só a nossa põe pano na cabeça. Então, pratica bibliomancia. Lê um capítulo. É proibido estudar a Bíblia. Não pode estudar a Bíblia. É só lá naquele local santo. Estudar a Bíblia, a palavra de Deus, eles chamam de pão mofado. Pão mofado. Pão mofado. Se a Bíblia é pão mofado, eu não sei porquê que eles colocam dentro de um porta-bíblia que parece um marmiteiro, só falta ser de isopor e carrega assim debaixo do braço. Eu conheço eles também a semana inteira, tá? Os pecados, cigarro na boca, a cachaça. Aí chega o dia de domingo, aí é a roupona bonitona e o desprezo por todos os outros cristãos, ou pelos verdadeiros cristãos, tá? Conheço. Então, se a Bíblia Sagrada é pão mofado, CCB, por que você põe dentro de um marmiteiro?
ou biblieiro? Porque para eles é assim, lê um capítulo inteiro da Bíblia, aí vai dando um monte, aí lê de novo o texto, entre um versículo e outro, vai dando, eu nem vou chamar de profetada, profetada. É aquelas coisas que o pessoal chama de revelação. Revelação é a Bíblia. Ah, tem minha irmã aqui que foi pra praia. E daí? Lá é proibido. Aí tem minha irmã aqui que foi pra praia. Ah, tem minha irmã aqui que deu pra aparecer o pulso. Tudo bem, eu concordo que a mulher tem que se vestir com decência. Mas quando aquele ancião não aponta o dedo pra falar, você fez isso, só falta a pessoa cair pegando fogo. Mortal Kombat de novo. Ele fala, tem alguém aqui assim, assim, assado? Pecou, o que pra eles é pecado, né? Antigamente era televisão, não sei se agora tá assistindo televisão, parece que agora tá usando, a mulher tá passando esmalte, antigamente não podia passar esmalte. Já todo mundo olha para aquela determinada irmã, não sabe? Você mata alguém desse jeito, porque para ela só aquela ali é a religião verdadeira, igual a Testemunha de Jeová. Se foi expulso da Testemunha de Jeová, tem gente que se mata, tem gente que se suicida. Então tem que tomar cuidado com isso. O assunto é Testemunha de Jeová. Charles Taze Russell ele era um comerciante, estava frustrado com os seus negócios, teve uma ideia que é: religião dá dinheiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar, eu preciso inventar, tá vendo que não é bíblica? Preciso inventar, criar uma religião diferente, aí eu consigo falar que só a minha é verdadeira. Se eu conseguir empurrar isso para todos os outros que já seguem, não estou querendo salvar quem não segue, eu estou querendo pescar quem já segue. Olha a armadilha. Aí eles vão trabalhar para mim. Foi o que aconteceu. Aí se começa a criar um monte de doutrina estranha. Qual que é uma delas? Algumas bíblias trazem algumas vezes o nome Jeová. A única que quando é para trazer uma tradução diferente de Senhor, eu vou elogiar a Bíblia Católica aqui, ó. Eu vou elogiar mais uma vez a Bíblia Católica, edição pastoral da editora Paulus. Tá aqui. Antigo Testamento, quando aparece o nome divino, eles trazem Javé, mas todas as vezes. Não é igual ao meio da Revista e Corrigida, utilizada pelos pentecostais, que de vez em quando traz Jeová e outras vezes não, coloca Senhor. O que a Testemunha de Jeová faz? Ela consegue pegar alguns poucos versículos traduzidos como Jeová para falar que é um Deus diferente de Jesus. Quando textos, por exemplo, como Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6, diz claramente que Jesus é Jeová. Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6. Isso está na própria Bíblia das Testemunhas de Jeová. Deturpação do porco imundo. Jeremias 23, capítulo 5 e 6. Eis que vem dias, é a pronunciação de Jeová, e eu vou suscitar a Davi um renovo justo, e um rei há de reinar e agir com discrição, e executar o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e o próprio Israel residirá em segurança. Todo mundo sabe que esse aqui é Jesus, o descendente de Davi. E este é o nome pelo qual será chamado. Jeová é nossa justiça. Depois da segunda vinda de Jesus,
depois da segunda vinda de Jesus, quando começar o reino milenar, os judeus vão reconhecer que Jesus é Jeová, que estará reinando em Israel no trono de Davi. Será que eu acho mais coisa aqui? Vamos ver. Revelação, que é o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Revelação, capítulo 1, da metade do versículo 5 até o versículo 8, diz assim: há aquele que nos ama e que nos soltou dos nossos pecados por meio do seu próprio sangue. Está falando de Jesus. E ele fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Está falando de Jesus. Sim, a ele, a Jesus, seja a glória e o poderio para sempre. Amém. Eis que ele, continua falando de Jesus, eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. E aqueles que o traspassaram, foi Jesus que foi crucificado. E todas as tribos da terra baterão em si mesmas de pesar por causa dele. Vem com as nuvens. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo é Jeová Deus, Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Vou pular um pouco as questões mais bíblicas, porque prefiro separar os versículos e tal. Isso aqui era mais uma resposta com relação a esses ataques que tem no Kauai, de que eu estou perseguindo as testemunhas de Jeová, e isso prova que eles são os verdadeiros cristãos. Se for para utilizar essa linha de raciocínio, então eu acho que a Igreja Universal do Reino de Deus é muito mais perseguida, então elas são muito mais verdadeiras do que as testemunhas de Jeová. Não serve de base esse raciocínio que é falso, tá? Porque eu expor que ela é uma falsa doutrina não é perseguição, é a batalha que a Bíblia ordena que eu faça pela verdade bíblica. Que os próprios testemunhas de Jeová dizem estarem oferecendo um serviço de utilidade pública, tá? Quando elas falam dos outros, que não é perseguição. Então, da mesma forma que o testemunha de Jeová fala que falar dos outros não é perseguição, eu falar de testemunha de Jeová não é perseguição, certo? Tem que ser justo, tá? Agora, eu não faço salada de testemunha de Jeová com outras religiões para falar dela. As testemunhas de Jeová fazem salada de religiões, de denominações, para falar como se fosse uma coisa só e não é. Católico, tradicional, pentecostal, eles atacam todas as religiões. Hinduísmo, budismo, xenoísmo, judaísmo, islamismo. Quando vai falar de nós, fala de cristandade, não é mais cristianismo, porque eles atacam o cristianismo. Mas se eles utilizarem essa palavra, fica evidente que eles são anticristos. Então eles têm que inventar uma outra palavra que significa cristandade. Olha, eu lembro que uma testemunha de Jeová me ofendeu quando eu era criança e eu fui perguntar para o meu pai, né? Fazia culto em casa, né? Me chamou de cristandade, meio que chorando, né? Achando que aquilo tinha sido um termo pejorativo, e de repente não, meu pai explicou assim, nós somos... chamou de cristandade?
Ah, que bom que nós cremos na divindade de Jesus. Me mostrou vários versículos, vários. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Aí vai lá para Isaías, onde Jeová fala, diante de mim se dobrará todo joelho. Jesus é Jeová. Deixa eu ver. E João 1:1. Jesus é Deus, isso é a doutrina vital do cristianismo. Jesus Cristo morreu por causa disso. Os apóstolos foram mortos por causa disso. Os cristãos primitivos foram perseguidos por causa disso, proclamar isso. A igreja durante séculos proclama isso. Aí surge um herege, 1800 anos depois, falando que nós é que somos hereges, está entendendo? E você pega que Jesus é declarado Deus desde Gênesis. Desde Gênesis. O próprio Deus, Jeová, Deus Pai, chama Jesus de Deus. O próprio Deus Pai, o próprio Deus Jeová fala que só existe um Deus, que somente Ele é Deus, que não existe outro Deus. Mostra que Jesus é esse Deus. Lê Isaías 9:6, pelo amor de Deus, Isaías 9:6. Um filho se nos deu, é Jesus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. É Deus guerreiro, El Gibor, Deus guerreiro, Deus valente, Deus corajoso. Não é menos que El Shaddai. Se lê o Apocalipse, Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. É uma seita diabólica. Você crer na divindade de Jesus é a única forma de você ser salvo. Eles querem que você não creia nisso. Você participar do pão e do suco de uva é a única forma de você ser salvo. Eles não querem que você participe disso. Lógico, se arrependendo, se fazer um autoexame de si, da sua conduta, se reconciliando com Deus, abandonando o pecado que porventura você esteja cometendo. E coma do pão e beba do cálice, é uma ordem. O versículo não diz, olha, se você estiver em pecado, não coma. O versículo diz, se examine, se corrija e então, depois de se corrigir, se arrepender, pedir perdão, coma do pão e beba do cálice. Se não tiver esse evento, a Santa Ceia, eventualmente, né, meio que redundando as palavras aqui, você vai descer no nível espiritual até ficar selado que você não está salvo. Porque a definição é na morte e no arrebatamento. Eu não sou calvinista, mas também não sou arminianista. Estou salvo hoje, perdido daqui a pouco. Salvo daqui a 15 minutos, perdido de novo. Mas também não sou calvinista. Oba, já estou salvo, agora posso pecar à vontade. Você entendeu? A Bíblia é o equilíbrio. O equilíbrio. Você tem que conhecer a Bíblia. Então tá. Testemunho de Jeová, né? Você pode ser batista e ser salvo. Você pode ser presbiteriano e ser salvo. Você pode ser assembleano e ser salvo. Você pode ser da Deus é Amor e ser salvo. Você pode ser da Universal e ser salvo. Você pode ser judeu messiânico e ser salvo. Você pode ser deste ministério e ser salvo. O que não dá desculpa, você ser testemunho de Jeová, porque nega doutrinas que são essenciais para a salvação. Porque testemunho de Jeová surgiu exatamente para isso. O diabo fundou. Não analisa a cabeça, não mexe palavras não, aqui tem Bíblia. Charles Taze Russell era um comerciante, estava frustrado, queria inventar uma forma de ganhar dinheiro, teve a ideia de criar uma religião, criou uma religião. Ela tem que ser diferente para ele falar que ela é a única que salva. Ele teve suas decepções com o cristianismo, resolveu se atacar contra o cristianismo. Eu falo, por exemplo, deixa eu ver se eu lembro o nome dele agora, Karl Marx.
Karl Marx é muito conhecido pelas doutrinas do comunismo. Karl Marx é muito conhecido por suas doutrinas, vamos dizer, ateias, né? É muito conhecido por atacar religiões, né? Como ópio do povo. Você nem sonha que Karl Marx antes demonstrava ser um religioso fervoroso. Acho que cristão. Parece que ele era filho de judeus. Não sei se ele era cristão ou se era judeu. Meio perdido aqui. Eu não faço uma exata distinção, tá? A partir do momento que crê em Deus, conhece o Antigo Testamento, são os mandamentos para santificação, tá? O grande problema é que ele se decepcionou e ele tem fala dele documentada. Desejo me vingar daquele que governa dos céus. É a fala dele. Antes de fazer declarações contra a religião, antes de fazer declarações ateístas, ele cria em Deus. Ele demonstrava ser uma pessoa fervorosa. Mas sabe aquele crente fervoroso que acha que sendo fervoroso vai conquistar alguma coisa que ele quer de Deus? É uma determinada mulher que ele está apaixonado, é uma prosperidade, é uma cura. Aí a pessoa não consegue, se revolta contra Deus. Nós não temos que servir a Deus para alcançar nada de Deus. Nós temos que servir a Deus porque essa é a nossa obrigação. Obrigação. Pior ainda, Adão pecou e nós estamos perdidos. Nós precisamos de Deus, não é Ele que precisa de nós. Não, desculpa falar a verdade, você não serve a Deus para ficar milionário, você não serve a Deus para ficar curado. Desculpa te falar, a verdade é essa, esse é o verdadeiro evangelho. Nós temos que servir a Deus porque nós fomos criados para servir a Deus. A diferença é que nós fomos criados com raciocínio, com vontade, com liberdade de escolha entre sim ou não. Liberdade de escolha que traz consequências. Consequências. Adão pecou e quando Adão pecou, ele nos condenou, filhos dele, netos dele, neto dele, descendente de Adão, todos nós. Adão nos condenou a envelhecer, além de adoecer, envelhecer, morrer e passar a eternidade no inferno, separado de Deus. Só Adão fez isso. Só Adão fez isso. Só Adão. Jesus, desde a eternidade, já havia decidido com o Pai, com o Espírito Santo, que ele se faria ser humano, viveria uma vida de santidade absoluta, morreria, para que todo aquele que nele cresce, aceitasse esse sacrifício, fosse perdoado e ressuscitaria para justificá-los. De novo, não é Deus que precisa de mim. Ele não é alguém que precisa de mim levantando a mão, cantando o hino e em troca ele vai me dar um carro, vai me dar uma esposa, esquece isso. Sou eu que preciso de Deus, sou eu que sou pecador miserável, sem Ele eu vou passar a eternidade no inferno. É você que precisa de Deus, não é Deus que precisa de você, não é Deus que precisa do teu dízimo, não é Deus que precisa do teu louvor, não é Deus que precisa da tua bajulação, é você que precisa de Deus para não ir para o inferno por toda a eternidade. Para não sofrer hoje as consequências do seu pecado. E para te dar estratégias para você não sofrer a consequência dos pecados dos outros. Porque uma coisa
é eu não roubar para eu não levar um tiro. Outra coisa é eu estar vivendo a minha vida tranquilamente, ir no mercado e morrer baleado porque outra pessoa quis me roubar. Ou outra pessoa estava roubando outra pessoa e a bala tinha que vir na minha direção. Acontece ou não acontece? Acontece. Então Deus nos salva e pode nos dar estratégias para nós não sofrermos as consequências também do pecado dos outros. Você acha uma mulher linda e maravilhosa, você percebe que ela não vai ser fiel, não se relaciona com ela, né, velho? Tem mulher aí se dando mal, falando, ele é tão bonito, ele tem dinheiro, eu vou orar, ele vai se converter, ó. É você que desconverte. Você é crente? Casa com uma crente. Ou casa com um crente, né? O crente não tem masculino e feminino, não vou falar crento e crenta, né? Você é crento? Casa com uma crenta. Você é crenta? Casa com um crento, né? Porque estão inventando gênero neutro agora, virou uma bagunça, né? Vai ter dentista e dentiste, né? Gênero neutro, misericórdia. Bom dia a todos! Bom dia a todos. Acabou. Tá? O Charles Taze Russell inventou uma religião única, exclusivista, para falar que só a religião dele é verdadeira, para ele ganhar dinheiro com as pessoas trabalhando para ele, vendendo livros e revistas. É o que acontece até hoje. O cara morreu com muita grana, tá? Maçom, chegou ao grau mais elevado na maçonaria, chegou ao grau 33, o grau mais elevado da maçonaria. Ele deu instruções específicas sobre como ele deveria ser enterrado. Braço bem cruzado assim, ó. Bem apertado. Isso é ritual maçônico, deriva do ritual egípcio. O túmulo de Charles Taze Russell, visto por satélite no Google, se pesquisar as coordenadas, você vai ver o olho que tudo vê. Você sabe que a maçonaria é o ocultismo, qualquer cristão atribui ao satanismo. Eu vou entrar só em questão deles negarem as doutrinas principais da Bíblia, tá? Olha o que eles fazem. Eles chamam Jesus de um Deus menor com D minúsculo. Eu já vi testemunha de Jeová falar que Jesus é um Deus igual o diabo. A diferença é que ele é bonzinho. Isso é cristianismo para você? Era um versículo que eu ia procurar, esqueci. A Bíblia fala, é necessário fazê-los calar, pois estão destruindo famílias inteiras. Destruíram a minha família, testemunho de Jeová, destruíram a minha família, para não falar que destruiu minha vida, que trouxe todas as doenças crônicas que eu tenho hoje, diabetes, pressão alta. Testemunho de Jeová, satanista. Presta atenção. Eles falam que Jesus é um Deus com D minúsculo, mas se você pega a Bíblia deles, o diabo é chamado de Deus com D maiúsculo, tá? O diabo é chamado de Deus com D maiúsculo, Jesus é chamado de um Deus com D minúsculo. Acorda pra vida, cara. Você acha que o cristão não tem que falar de uma seita dessa? Você acha que falar de uma seita dessa é perseguição? A gente leu Judas lá. Isso é dever do cristão, se chama apologética. Quando demonstra que as heresias, adventista de sétimo dia, testemunha de Jeová, isso se chama apologética. É obrigação de todo cristão, tem que estar preparado para isso. Manejar bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salvando os que estão na dúvida. Os que se decidiram contra Jesus, você larga fora. Depois de falar 2 vezes, esquece. Por si mesmo ele está perdido. Eu não perco tempo de testemunho de Jeová, mas não.
Aliás, eles me veem, sabe a autoridade espiritual que eu estou hoje? Eles não chegam perto de mim. Porque antigamente, quando eu era aquele cristão com cara de... Eles vinham, me deixavam em dúvida sobre a salvação, sobre quem eu adoro. Quando eu estava bem triste, bem pronto para tomar uma bela de uma cachaça da droga, porque eu tô perdido, né? Aí eles viravam as costas com um folheto e virava... Não grudava o budista, não grudava o espírita, grudava só o evangélico. Hoje que eu estou preparado com a Bíblia, que eu conheço a história deles, não chega... Eu paro do lado deles, não tem um. Não tem um para me oferecer revista. Sabe por quê? Se chegar, vai tomar tanto tiro, mas tanto tiro. Eu tô falando de Bíblia, cara. Tô falando de Bíblia. Aqui, ó. Dia após dia, noite após noite, ó. Lendo, pesquisando, marcando, grifando. Ó, aqui, ó. Ó o que é a anotação de versículo, ó. Essa Bíblia é nova, tá? Essa Bíblia é nova. Eu estou separando ainda os versículos de Trindade, porque não é só um versículo que aparece lá em 1 João, no texto Receptus, não é nada disso. Jesus é declarado Deus, o Espírito Santo é declarado Deus, Jesus é declarado Jeová, o Espírito Santo é declarado Jeová. Existem 5 atributos exclusivos de Deus, 5 atributos que só Deus tem: onisciente, onipresente, onipotente, imutável e sempiterno. O Pai tem esses atributos, o Filho tem esses atributos, o Espírito Santo tem esses atributos. A questão é, está separado pela Bíblia, está espalhado pela Bíblia. Eu estou juntando os versículos aí uma hora, eu estou demorado, mas vou... Os versículos da Tradução do Novo Mundo aqui, que eu li aqui, pode ter certeza que vai surgir uma nova edição da Tradução do Novo Mundo, porque assim, em 1967 tinha uma tradução deles verde, que lá em Hebreus falava assim, acho que é Hebreus 1:7, falando sobre Jesus. E todos os anjos de Deus o adorem. Aí eles perceberam que deixaram escapar, depois dessa de 67, as de hoje, traz assim, e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Mudou. Esses versículos que eu li aqui, que mostra que Jesus é Jeová, pode ter certeza que a próxima edição da tradução deles não vai estar mais Jeová. Ué, fui eu que tirei o nome de Deus da Bíblia? A verdade é, o nome de Deus não é Jeová, ninguém sabe o nome de Deus. O nome de Deus se escreve com 4 letras hebraicas, cuja origem é Eu sou. Jesus Cristo. Eu sou. Não é perseguição. Começou com 21 anos de idade. Eu me lembro de mim, com 21 anos de idade, querendo começar a pregar. Tudo bem, eu estava até num desejo sincero. Mas qual que é a diferença? Eu era imaturo, 21 anos de idade. Imagina pregador mirim, então, se dizendo aí, eu sou profeta, abre a boca e dá glória. Of the King de Power, não saiu nem da fralda. 14 anos. Proibido pregador ser neófito, é isso. 21 anos de idade não estava preparado, imagina, a pessoa não está preparada. Biblicamente falando, descobrir, a pessoa tem que ter no mínimo 33 anos de idade. Jesus Cristo esperou ter 33 anos de idade, 31 anos de idade para começar a pregar. Agora tem pregadorzinho de 14 anos, tem pregador. Você, que se diz evangélico, que segue esses caras, que participa de reunião desses caras, você está ajudando a colocar eles pro inferno, apesar que você também está indo, né? Presta atenção. Quer ouvir pregação? Você sabe por que no judaísmo existe barba? Tem igreja pentecostal que fala que isso aqui é pecado, fala que é relaxo. Aí pega versículo de ato profético que não tem nada a ver com doutrina, porque fala assim, Deus manda o profeta, na época que existia profeta, fazer um ato profético. Raspa a tua barba e o teu cabelo. Por que eles tiram só a barba? E queima.
Simbolizando o quê? Que Jerusalém, que Israel, que os judeus iam para cativeiro na Babilônia. Já foi, já voltou. Vocês ainda estão fazendo barba como ato profético, sendo que não existe mais profeta. E Deus não deu essa mensagem para nenhum de nós, deu só para aquele profeta. O mandamento bíblico é muito diferente. Eu estou gostando do judaísmo por causa disso, o judaísmo messiânico. É mandamento, é mandamento você ter barba, é mandamento, sabia, homem? Eu não vou obrigar você a... Tudo bem, você pode falar que é judaísmo, ok, eu gosto, eu sigo. Então você não me critique. Porque eu de barba estou mais próximo de estar obedecendo a Bíblia do que o cara que faz a barba, tá entendendo? Mesmo que ele esteja pegando um versículo mal interpretado para piorar a situação, anacrônico, que quer dizer fora de tempo. Isso aqui, ó, é Antigo Testamento, ok, isso aqui é mandamento. Mas sabe por quê? Sabe por que isso? Sabe por que da barba ser mandamento? Porque você identifica aqui alguém com maturidade para pregar, alguém com maturidade para ensinar. Pelo menos tempo de vida, pelo menos vivência de vida. Não tem como um adolescente como Miguel ter base bíblica para ensinar, para pregar. Não teve tempo, não tem experiência. Não teve relacionamento com Deus. Eu já passei dos 30 há um bom tempo. Eu já passei dos 30. Quando eu queria pregar com 21 anos de idade, eu não tinha isso aqui do jeito que está aqui, não. Uns fiapinhozinho. Eu era uma pessoa imatura. Eu vivia tendo recaídas, né, no alcoolismo e outras porcarias. Eu não tinha fidelidade nos meus olhos. Eu cria em doutrinas erradas, como o caso Evangelho da Prosperidade. Foi necessário eu sofrer muita coisa na vida, tá percebendo tempo de vida, tá percebendo experiência de vida, tá percebendo anos de leitura bíblica, tá percebendo anos frequentando várias denominações. Quando eu falo da Assembleia, eu já estive na Assembleia. Quando eu falo da Batista, eu já estive na Batista. Quando eu falo da Universal, eu já estive na Universal. E respondendo um ataque que uma testemunha de Jeová disse, eu já fui para o Salão do Reino. Lembra que eu os conheço pessoalmente? Lembra que eles destruíram a minha vida familiar, trazendo doenças? Lembra que eu os conheço na vida real, sem a máscara? E eu naquela cara de pau de quem já está tendo um compromisso com Deus, de quem já está tendo um conhecimento bíblico, observando toda a destruição que eles estavam fazendo na minha vida, fazendo a cabeça de alguém que devia seguir a mim, não a eles. Eu comecei a frequentar o templo deles, o salão deles. Mas vamos ver o que pega aí, vamos ver o que pega. Eu fui. Ó, hino bonitinho não me impressiona. Roupa bonita, decente não me impressiona. Ué, se veste decentemente para estar no Salão do Reino, se veste decentemente para bater de porta em porta, aconselhando uma mulher casada a adulterar, o que é isso? Porque o marido dela é evangélico. Eu presenciei isso, eu vivi isso. Mentindo, movendo processos na justiça para destruir uma família por pura vingança. Vingança porque aquela pessoa queria Jesus. Seita diabólica. Que profetizou que em 1914 ia deixar de existir escola, ia deixar de existir hospital, ia deixar de existir governo. Todas as outras religiões, todas as pessoas
Todas as outras religiões iam deixar de existir, porque todas as pessoas de todas as outras religiões, todos os católicos, todos os pentecostais, todos os tradicionais iam ser mortos. Chega 1914 e não acontece nada disso. Aí o Charles Taze Russell ficou frustrado e remarcou a data, recalculou, igual o adventista que ele saiu, para 1918. Parece que ele morreu em 1916. Chegou 1918, reinterpretaram, né? Sempre assim, né? Para continuar com os seguidores, não perder os seguidores, que está gerando verba. Falou que ele acertou na data, mas errou o que ia acontecer. Falou que ele profetizou a Segunda Guerra Mundial. Aí começou a inventar um monte de coisa para falar que Jesus veio invisível. Sempre vai a baboseira. Jesus veio invisível, Jesus trouxe a guerra. Foi a Primeira Guerra Mundial. A primeira, assim, em termos humanos. Porque se você pegar Gênesis, Batalha de 3 Reis contra 5, aquilo já é uma grande guerra mundial. Sempre existiram guerras a nível mundial. Sempre existiu. O que nós rotulamos como Primeira Guerra Mundial não foi a Primeira Guerra Mundial. Nós demos esse nome, é igual a doutrina da Trindade. A palavra Trindade não existe na Bíblia, a doutrina sim. E é uma doutrina essencial para a salvação. Sem isso, sinto muito, você está perdido, condenado ao inferno. Ele, com 21 anos de idade, terminado. Charles Taze Russell era um tremendo de um alcoólatra, querendo ser pregador da Bíblia, querendo se dizer o único verdadeiro. Então ele não tinha verdade, não tinha vergonha na cara. Ele era um tremendo de um alcoólatra, 21 anos de idade, agredia fisicamente a esposa dele. Chegou uma hora, não aguentou, se divorciou. Ele, tão cara de pau, não se arrependeu de agredir a esposa, que o acusou inclusive de ter roubado uma quantia de dinheiro dela. Não se arrependeu, pega um versículo de Ezequiel para falar que o casamento dele, a destruição, o fim do casamento dele tinha sido profetizado. Aquela profecia que Deus fala, esse que de um golpe tirarei, está se referindo à esposa de Ezequiel, que morreu. O cara, para não dar o braço a torcer que a mulher se divorciou dele porque era alcoólatra e batia nela, fala que estava profetizado, joga a culpa em Deus, estava profetizado na Bíblia. Isso é satanismo, cara, para. Não é perseguição não, mostrar que isso é falsa igreja. Pelo amor de Deus, cara, acorda pra vida. Aí o que acontece? Ele morre, vai ter um outro sucessor dele, que é um advogadozinho aí, que vai se auto-intitular juiz. Era advogado. Não era juiz, era advogado, Rutherford, tá? Vai fazer algumas modificações aí, vai profetizar a tal da segunda vinda de Jesus, que não aconteceu, para 1925. Adivinha o que aconteceu em 1925? Nada. Aí vão colocar outras datas, 1950, 1975. Eles não assumem os erros. Eles vão tirando os livros antigos de circulação, cheio de gafe, e vão colocando livros novos, que são os mesmos livros antigos, reeditados aquelas datas. Onde trazia 1914 passa a trazer 1918, onde trazia 1918 traz 1925, onde traz... não vai parar nunca. Jesus vai voltar, Jesus já veio, é assim. É assim. Tiraram vidas proibindo vacina. Depois que um monte de gente, até a Testemunha de Jeová se revoltou, cercou ali a sede deles, porque um monte de gente morreu sem tomar vacina, ex-testemunha e parente. Um monte de gente ficou absolutamente deformado porque não tomou vacina, que eles falavam que não podia tomar vacina, que era do diabo. Aí eles publicam um livro dizendo assim, na maior cara de pau, a nossa opinião continua sobre vacina, continua a mesma. Que é você que decide se toma vacina ou não.
Primeiro eles proíbem, depois que morre um monte de gente, depois que fica um monte de gente deformada, é você que decide. A nossa opinião continua a mesma, é você que decide. Quantos não morrem hoje por não poder fazer transfusão de sangue? Quantos não se suicidaram? Quantas testemunhas de Jeová não se suicidaram porque foram expulsas da organização porque falaram feliz aniversário para um parente? Você tem que observar essas coisas. Tudo bem, aqui eu prego contra Natal. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. É uma festa pagã. Eu prego tudinho aquilo ali. Tá? Só que eu não sou contra você ir na casa de algum parente comer de graça. Se quiser me chamar, pode me chamar. Vou até levar o garfo e a faca para não perder tempo na fila. Não estou comemorando Natal, estou comendo. Aliás, eu estou até com um negócio diferente na cabeça. Vai dar perto da festa do Hanukkah. Eu, na minha casa, acho que vai ser um pouco antes esse ano. Acho que vai ser até 22 de novembro, dezembro, eu vou fazer uma comemoração à minha maneira, não é nem judaico-messiânica, a minha maneira do Hanukkah. Porque eu não conheço muito da culinária judaica, eu adoraria conhecer, né? Das bênçãos que ele cita, eu sei pouca coisa, como a bênção do pão, a bênção do suco de uva, a bênção do talit, né, as brahá, né, de cada uma delas. Então eu não sei o que eles comem, eu não vou ficar acendendo vela na minha casa, né, como teve a festa do tabernáculo, eu não vou dormir do lado de fora. Eu fiquei tanto tempo como morador de rua, né, agora que eu consegui alugar uma casa foi exatamente na festa das cabanas. Desculpa a Deus, mas agora que eu consegui uma casa, eu não vou dormir na rua, né? Então eu não comemorei não. E 10 dias de jejum, então até o Yom Kippur piorou. Então eu não sou judaizante. Eu tenho a minha admiração pelo povo judeu. Isso que você vê não é doutrina para você praticar, para você ser salvo. Quem me condenar me acusar de ser judaizante está mentindo. Eu não sou judaizante. Eu tenho o meu cenário, é diferente, tá? Meu cenário, tá? Na medida do possível, eu vou estudar como que é alguma festa, alguma culinária, né? Teve o Ano Novo Judaico, eu comi maçã com mel, né? Nem poderia ter diabetes. Mas eu me desejei um ano novo feliz e doce, né? Shana Tová Metuká. Estamos no ano 5.786, né? Entrou. Consegui comer uma maçã com mel, né? Consegui comprar um bolinho pequeno, um potinho assim, um bolo, pão de mel com chocolate. Diabetes. Gosto de ter no meu cenário aqui leite e mel, né? Aluguei uma casa, quero paz, leite e mel. Páscoa, eu não sei se lá na época da Páscoa eu não vou conseguir comprar um cordeiro, eu não sei se eu como uma costela gaúcha, um pedaço de bife, mas eu quero uma erva amarga, eu não sei que é a erva amarga que eles comem. Vou comprar eu ia falar rúcula, agrião que eu gosto, né? Não tem pão sem fermento, né? Eu vou tentar comprar aqueles pão fermentação natural, né? Se eles fazem com vinho alcoólico, eu faço com suco de uva, né? Você viu aqui suco de uva, tá? Pelo amor de Deus. Então, eu tento imaginar como que seria a espiritualidade judaica, né? A ritualidade judaica, mas é uma admiração minha, não é doutrina, tá? Então, próxima época do Natal, que vai estar todo mundo comendo e bebendo, para eu não ficar triste, eu vou tentar fazer alguma comidinha também. Não conheço nada de comida de Hanukkah. Tentar descobrir. Mas parece que são 8 dias aí, celebração das luzes. O que eu vou fazer? Separar, talvez eu grave vídeos falando exatamente sobre Jesus, luz do mundo. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. Então todos esses versículos que relacionados à luz,
eu vou estar estudando, talvez gravando, né? Lembrando que as luzes eram acesas do Hanukkah, uma a cada dia, até que todas as luzes da menorá estivessem acesas. Também é assim na nossa vida cristã. Você vai aprendendo, até não cair mais em seita, até não cair mais no engano. Por isso, leia a Bíblia. Outra coisa, você só vai ter a sua salvação e a ausência de problemas na medida do possível, da permissão de Deus na sua vida, conforme você se santifica. Santificação é um treino. Não é também uma coisa que você deixa para nunca. Quanto tempo não doeu, não demorou, para eu não olhar a moça que passa, principalmente quando está seminua. Mas eu tive que ter a minha vida destruída, perder quem eu amo, tá cheio de doença para fazer isso. Como Deus me cobrando isso, porque a pessoa que está salva, Deus cobra. Se você peca e não acontece nada, me desculpa, você está perdida. É o que diz a Bíblia, lê Hebreus. Dentro de uma igreja batizada dando dízimo, se você peca à vontade e nada de ruim acontece, você está perdido. O simples fato de você pecar de propósito já mostra que você está perdido e não salvo. Não creia em João Calvino, ele morreu e não ressuscitou. O cristão tem que viver uma vida de santificação? Sim. Obedecer os mandamentos para ser salvo? Sim. Perseverar até a morte para ser salvo? Sim. Parabéns, Carlos Vailate. Parabéns. Tive o desgosto de conhecer pessoalmente o Marco Granconato. Admirava muito conhecimento grego. Adoro a pessoa que fala significado de palavras gregas, hebraico, adoro. Comecei a perceber que aquilo que é do interesse dele e de Calvino, ele deturpa deliberadamente. Aquilo que corrigem ele, como vai lá que fez no vídeo ali, estraçalhou ele assim, ó. E não dá o braço a torcer, igual o testemunho de Jeová, e ainda é arrogante ainda. Normal de calvinista, que fala, ó, Deus escolheu eu para ser salvo, você não, ó, agora eu posso pecar porque eu já estou salvo, ó, cuidado com isso aí. Você que deseja ser salvo de verdade, não cai nessa não. Mesmo que você esteja numa igreja dessa, que eu aprecio muito, não tem loucura, hinos bonitos, os irmãos se ajudam, legal. Mas vive uma vida de santificação. Nós só temos a ganhar com isso. Evita doença, evita divórcio, tá? Maravilhoso viver uma vida de santificação. É 1000 vezes melhor não olhar mulher que passa quase seminua do que ficar divorciado, chorar de saudade de alguém, chorar de saudade dos filhos, ficar com doenças porque entrou em depressão, começou a comer compulsivamente ou caiu no alcoolismo. É maravilhoso passar uma mulher pelada no céu. Eu não preciso praticar aquela palhaçada de falar pro diabo, tá amarrada, e você peca. De propósito, tá amarrando o quê? Outra coisa, a Bíblia fala de juízo. Nem anjo que é superior faz isso, quem é você? Outra coisa, para finalizar, tá amarrado na Bíblia é uma palavra grega que significa tá comprometido. O que ligardes na terra está ligado no céu. O que amarrardes na terra está ligado no céu. O casamento civil tem valor religioso. A pessoa que se casa no papel está casada diante de Deus. É isso que significa está amarrado. A mulher casada está amarrado ao marido enquanto ele estiver vivo. Não é divorciar e casar com outro. Você está amarrado com o teu marido. Se você se separar dele e casar com outro, você está em adultério. Quem se casar com a divorciada está em adultério. Isso é Bíblia, meu. Isso é Bíblia. Não inventa outra história. Isso é Bíblia. Cristianismo é isso aqui, ó.
salvação tá aqui, ó. A verdade tá aqui, ó. Não caia em seitas, não caia em heresias, não perca a sua oportunidade de salvação. E mostrar isso na Bíblia, não é perseguição não, tá? Vocês mesmos falam isso. Torre sem vigia.